De nada adianta você ter tudo certo se o seu paciente está com medo agora. Como que eu resgato os pacientes? Descobrindo como transformar o medo em senso de prioridade. Olha só que interessante. Se as pessoas estão com medo e eu descubro uma estratégia, construo uma informação, embalo uma comunicação, onde eu consigo transformar o medo em senso de prioridade, eu resgato os pacientes e eu tenho uma fila de espera. Quando eu sei que o medo é o sentimento mais presente, o que eu tenho que fazer para enfrentar um paciente que tem medo? Como que você enfrenta um paciente que tem medo? Descobrindo como é que se comporta esse inimigo. Todos os dias da minha vida eu tenho a mesma conclusão. A qualidade das informações que eu busco conscientemente determina um nível de resultados. Deixa eu só explicar isso um pouco melhor. Por que conscientemente? Porque tem algumas informações que você não tem controle. Quando você vai cortar o cabelo, quando você vai depilar, quando você vai no futebol, você não controla o que as pessoas estão falando. Então você acaba escutando algumas coisas, eu não estou dizendo que são erradas ou certas, mas que você não tem controle. Mas na maior parte do tempo, você tem total controle do que vai colocar para dentro aí do seu cérebro, para dentro do seu coração. E cada vez que você aprende a selecionar essas informações e desenvolve a habilidade de ter o filtro certo, os seus resultados crescem exponencialmente. E é disso que a gente está falando aqui. Poucas pessoas, primeiro, sabem que o medo é o sentimento mais presente. Segundo, quem sabe tem que buscar informação. Como tratar esse medo. Terceiro, de acordo com essa informação, você tem que criar um plano de ação. E aí, à medida que essas pessoas vão chegando afuniladas sem essa habilidade, elas vão se perdendo no caminho e tendo menos resultados. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Olha que interessante já que essa informação traz para a gente. Ela está querendo dizer que o paciente está, nesse momento, em um estado de alerta, está com receio, porque ele está sendo ameaçado, ou fisicamente ou psicologicamente. Isso tem tudo a ver. Só que quanto mais eu tenho clareza para isso, mais eu vou ter clareza para lidar com isso. Então, que tipo de ameaça traz o paciente? Como transformar fake news em filas de espera para o seu consultório? O que a fake news traz? Medo. Ela não traz medo para nós e para os pacientes? Então, se eu domino isso e consigo construir uma combinação de palavras que podem ser transmitidas através de texto, áudio, vídeo, ligação, enfim, visita, uma live, uma série de coisas, que vai transformar esse estado de alerta em um estado de segurança, eu vou trazer essa pessoa para mim. É também uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, interpretação, imaginação, crença, que gera uma resposta de alerta no organismo. Esta reação inicial dispara uma resposta fisiológica. O que está acontecendo nesse momento para a gente ter clareza? Tudo o que está acontecendo disparou nos nossos pacientes uma resposta fisiológica. Essa resposta fisiológica se tangibiliza de proteção. Proteção às ameaças que vêm embaladas no contexto do medo. Gente, de verdade, quando eu concluir isso aqui, a gente vai ter uma sacada ou um direcionamento que a maioria dos dentistas não tem. E essa sacada e esse direcionamento é justamente o que vai te permitir construir, a partir de fake news, fila de espera. Os dentistas, de uma forma geral, na minha opinião, vão viver um grande desafio de captação. Eles vão ter um primeiro momento com uma pequena demanda reprimida, mas ainda essa demanda reprimida vai ser seletiva porque a pessoa vai resistir ao consultório e depois ele vai viver um caos de verdade, vai virar um buraco, imagina, um buraco gigante, que é onde está todo mundo nesse estado de medo. As fake news vão continuar, vão alimentar mais os nossos pacientes do que a gente, porque eles assistem mais fake news do que a gente, que é normal, porque tem muito mais fake news em termos de informação do que pesquisa científica chegando para o nosso paciente. Grupos de WhatsApp estão passando muito mais fake news, e quando eu falo fake news, às vezes é uma fake news que parece ser de uma fonte segura, mas às vezes não é. Né? Recentemente eu vi uma reportagem, e a gente nunca sabe hoje se é verdade ou se não é, que falava de caixões vazios.
em Manaus, ou em Manaus, se eu não me engano. E aí o que depois eu vi é que aquela reportagem nem era em Manaus e era em 2017 ou 2018 sobre um golpe de seguro de vida, alguma coisa assim. Ou seja, colocou ali para muita gente, Manaus está tendo mortes que não são mortes e virou verdade na cabeça de muita gente. Porque primeiro veio a reportagem que era em Manaus, depois veio uma outra reportagem que não atinge as mesmas pessoas e ainda aquelas que atingem vão pensar, será? Eles estão querendo me enganar agora, é de lá mesmo. Aí liga para uma pessoa de lá e fala, não, aconteceu isso mesmo. E a verdade ou a crença se espalha. A resposta anterior ao medo é conhecida por ansiedade. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente o encontro com a situação ou objeto que possa lhe causar algum mal. Olha como isso se enquadra completamente dentro da nossa realidade. O paciente ele está aqui antecipadamente, com receio de ir ao consultório, antes de entrar em contato com o nosso serviço ou conhecer de verdade a gente. Mais uma vez, reforça aquilo que eu tenho falado. A questão do seu sucesso, que vai definir o seu sucesso, os seus resultados, não é o nível de eficiência ou eficácia do seu protocolo de biossegurança. Isso precisa ser o melhor possível. O que vai definir é o seu nível de assertividade na comunicação que vai fazer com que o seu paciente conheça o seu protocolo de biossegurança. E isso é bem diferente uma coisa da outra. De nada adianta você ter tudo certo se o seu paciente está com medo agora. Conseguem imaginar o desafio que vocês terão pela frente se vocês não entenderem do principal personagem, pelo menos responsável pelo faturamento direto do seu consultório? Você é importante, a sua equipe é importante, mas eu estou falando aqui também do paciente que paga, do paciente que falta, do paciente que desmarca. Por que ele faz todo esse movimento? Tem motivos que são estudados, motivos que são claros para quem entende. Para quem não entende, parece que é fútil. Parece que, eu fiquei sabendo que ele não veio na manutenção de ortodontia porque tinha Vila Mix, porque tinha exposição da cidade, porque tinha o show do Alok, qualquer coisa assim. A questão é qual é o senso de prioridade que você construiu desde a apresentação do plano de tratamento para mostrar que aquilo ali é importante. Se para ele está sendo comum, se nem você mostrou para ele o plano de tratamento e o que implica cada passo desse plano como negativo se não cumprir, muitas outras coisas vão se tornar prioridade para ele. O medo pode se transformar em uma doença, a fobia, quando passa a comprometer as relações sociais ao causar sofrimento psicológico. Quantos de nós ou estamos vivendo ou conhecemos colegas cirurgiões dentistas cuja secretária não quer voltar a trabalhar? Eu conheço colegas que tá vivendo esse drama. E aí, André, o que eu faço? Ela não quer voltar. Ela está no direito dela, não está. Tem como o INSS pagar esse intervalo de tempo? O que eu faço? O medo se transformou numa fobia. Agora, quando eu começo a entender do medo e começo a entender dos graus, dos níveis e de tudo mais, o que eu tenho em mãos? A oportunidade de intervir. A gente precisa entender como se construiu isso. E os nossos pacientes têm muitos com fobia. Pacientes que estavam em ortodontia pedindo dinheiro de volta, pacientes que tinham fechado o plano de tratamento pedindo dinheiro de volta, pacientes que começaram e não querem mais fazer. E aí, quem é que vai... Você vai escolher pagar esse prejuízo simplesmente por falta de informações? Eu espero verdadeiramente que não. Espero de verdade que não. Então vamos lá, continuando aqui, ó. A técnica mais utilizada pelos psicólogos para tratar o medo se chama dessensibilização sistemática. E eu quero deixar bem claro uma ideia aqui. Nós não somos psicólogos, a gente não atua como psicólogo, embora a gente sabe de muitas histórias que a gente fala, a gente age como psicólogo, porque o paciente vai lá e conta a vida dele e tudo mais. Eu entendo que a gente precisa estar preparado para construir essa conexão, mas a gente tem que separar muito a ciência da psicologia de fato, aquela que só trata com terapias e tudo mais, da nossa atuação. Mas isso significa, na minha opinião, que se eu entender os princípios da dessensibilização sistemática, princípios, não é atuação técnica como se fosse um psicólogo. Se eu entender os princípios, eu posso me preparar melhor para cuidar do meu paciente. Até para, se eu entender que ele precisa de um psicólogo, para a gente poder ter segurança nessa indicação. Porque eu vejo que a logística
não permite que todos os nossos pacientes passem por uma terapia antes de vir para a gente. Eu acredito que essa logística não vai funcionar. Não acredito que isso vá acontecer. Nem sei se seria o ideal ou não. Mas como eu acredito, e eu estou dando aqui a minha opinião, que isso não vai acontecer, nós precisamos assumir um posicionamento. E dentro desse posicionamento, a gente tem que agir e gerar resultado. Como ela se constrói em uma escala de medo, de leve ansiedade até o pavor, e progressivamente o paciente vai sendo encorajado a enfrentar o medo, essa é a parte mais importante desse princípio. Ao fazer isso, o paciente passa gradativamente por um processo de reestruturação cognitiva em que ocorre uma reaprendizagem ou ressignificação da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo para uma reação mais equilibrada. Esse é o ponto que eu quero conversar com vocês. O que nós, cirurgiões dentistas, como profissionais de saúde, podemos fazer diante desse fato, dessa informação, que a gente pode fazer agora, ou que a gente poderia começar agora, a já construir esse modelo de reaprendizagem e ressignificação. Ontem, numa live com a Juliana, a gente falava sobre ensinar o paciente algumas coisas. Ela falava sobre ensinar os pacientes algumas coisas. E eu interrompi falando que eu sou apaixonado no neurotransmissor acetilcolina. Para mim, ele é o divisor do mundo das vendas, onde você fisiologicamente, através de palavras, gestos, ações, ensina o paciente algo que é para ele novidade, que é para ele útil, que é para ele prático e que você consegue, no contexto da vida dele, no campo semântico mais personalizado possível, mostrar o quanto isso é importante na vida dele. Gente, quando você consegue isso, esse contexto faz com que você tenha resultados relâmpagos, imediatos, absurdos, exagerados. E enquanto o empresário cada vez mais respeitando, em primeiro lugar, todo o processo humanizado da sua relação com seus pacientes, com a sua equipe, com todo mundo, você tem que visar lucro. Lucro é uma forma de medir a eficiência do seu negócio. Você precisa fazer a melhor reabilitação, você precisa respeitar a distância biológica, você precisa dominar a anatomia, sim, mas o seu negócio ele é medido em valor de mercado pelo lucro que gera no final do mês. E o lucro é proporcional ao entendimento das pessoas que vão pagar o seu dinheiro. É lógico que no meio disso tem processos de gestão, vendas e captação. Entende? Mas a gente está falando agora de como resgatar. Como que eu resgato o meu paciente? Conhecendo quem é ele. Entende que o problema não é exatamente onde a maioria está focando como solução? A solução do seu problema não é só o protocolo, não é isso, é entender desse processo, porque a hora que você dominar esse processo, aí o seu paciente vai ter como prioridade e segurança fazer uma consulta com você e aí ele vai conhecer o seu protocolo. Não adianta você arrumar casa, fazer toda a arrumação, preparar, se a visita não vai lá. Entende? Não adianta você preparar um banquete se ninguém vai à sua casa. O que eu estou querendo dizer é como construir o caminho para as pessoas irem até a sua clínica e, naturalmente, serem recebidos da melhor forma possível. Mas não adianta você só preparar se você não conduz essa pessoa até lá. Então, olha só, eu trouxe aqui, tem dezenas de sentimentos e a gente está integrando todos eles com princípios de ciência para poder fazer a nossa melhor comunicação. E o que está acontecendo agora é, a maioria não está presente para isso. E eu falei só do medo. O medo, ele tem a importância porque ele foi o principal, mas tem o segundo sentimento, tem o terceiro que complementa a minha comunicação. Em alguns tem sentimentos que são antagônicos. E quando esse paciente tem um sentimento antagônico, tem alguma coisa que você possa fazer para ele se sentir acolhido e ver, caramba, essa pessoa me conhece. Sabe, a melhor forma de falar com alguém, dar uma notícia para alguém, é dar a notícia que já está na cabeça dessa pessoa. Quando a gente fala em construir com acetilcolina novidade, mas é uma novidade no contexto que essa pessoa já está vivendo. Então, quando eu falo para o dentista como transformar fake news em filas de espera, o seu paciente está vivendo todo esse processo. E você quer o outro processo. E a gente se conecta. E aí tem uma comunicação, uma forma de fazer que vai fazer com que o seu paciente vai querer fazer uma consulta com você e tratar com você. E o que eu queria trazer para vocês hoje, principal, de como resgatar 20% é, primeiro, entender o sentimento que está passando por esses pacientes.
Por que 20%? Porque ao fazer essa retomada, é possível que alguns consigam bem mais. Vocês vão perceber que parte do seu cadastro não está atualizado. Tem gente que já faleceu, tem gente que mudou, tem gente que o telefone não funciona mais. Tem uma série de histórias aí que de 100% do que você tem de número, você vai perceber que uma porcentagem disso já não existe mais. Então, se você tiver 100 pacientes e conseguir colocar 20 pacientes no seu consultório, aplicando todos os processos, inclusive algumas coisas que a gente falou ontem na live de manhã, que é cada paciente pode transformar em 3, cada um virar 3. Então 20 já virou 60. E foi essa conta que a gente fez ontem, né? Com 60 pacientes no seu consultório, você consegue construir uma retomada extremamente lucrativa. E nesse momento a gente tem desafios além de pacientes antigos, que a gente tem como resgatar os pacientes antigos e a gente também vai ter um desafio de resgatar os pacientes que estavam em tratamento. E a gente vai fazer isso na prática. O dentista no grupo de risco, o que fazer? Bom, primeiro você precisa saber se você pode atender ou não, né? Eu vou ensinar naturalmente a estratégia para quem tem condições de atender. Agora tem uma coisa importante, pode ser que na sua região aí você não pode atender independente de ser grupo de risco. O que eu te convido? Faça o exercício de ligar para o seu paciente, mas você não precisa agendar ele para amanhã. Você pode fazer um pré-agendamento, que seja para daqui 30 dias. O mais importante é você fazer o exercício, porque você ganha um músculo, né? Eu gosto muito dessa expressão na academia, né? A gente fala de músculo, de hipertrofia, então você vai ganhar um músculo de fazer esse exercício. E vai ver os exemplos de todo mundo que está vivendo ali na hora. Então isso vai ser sensacional, tá bom? Quanto ao grupo de risco, uma coisa importante nesse contexto é o quão preparado você está. Porque imagina o seguinte, a gente está lidando com um vírus, mas a gente já lidava com o vírus. Vamos pensar aqui da AIDS. Quantos aidéticos a gente atendeu sem saber que eram aidéticos? Ou quanto o nosso protocolo está preparado para lidar com pacientes que estão contaminados? Eu acho que a gente tem que partir do princípio sempre que todo mundo é um paciente em risco à nossa saúde. O meu protocolo tem que ser padrão de excelência para lidar com tudo isso. E aí, se fizer sentido para você que dentro desse padrão você está segura, você pode atender. Você pode atender todos os procedimentos, você pode atender aqueles que fazem sentido para você, você pode segmentar por, só vou atender procedimento que não gera aerosol. Aí é você que vai contextualizar a sua retomada. A minha proposta é ensinar qualquer dentista, na prática, a resgatar os pacientes. Gente, obrigado. Acompanhe aí esse movimento, porque é nessa frequência que a gente vai fazer muito sucesso juntos, beleza? Beijão no coração de vocês e até mais tarde.